Este programa é livre para todos os públicos. Olá, gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo. Isso não é um chavão meu começar um programa sempre assim, né? E é isso mesmo, graças a Deus, chegamos no mundo inteiro, graças à internet, graças à Canção Nova, Médio Oriente, como falam lá, Médio Oriente, Oriente Médio, né? Médio Oriente. Já assistimos Canção Nova lá na Terra Santa. Em Portugal, que reprisa o nosso programa também, às terças-feiras, né? Reprisa o nosso programa em Portugal. Olha que coisa maravilhosa, né? E eu estou aqui hoje, no programa de hoje, com muita alegria, sempre muito bem acompanhado, sempre falo assim, bem acompanhado. Ainda bem, né? Muito bem acompanhado dela, seus olhos verdes, olha que olho lindo, gente. É. Quando ela fica vermelha, o olhinho verde até brilha lá. Gente, que coisa boa estar com você mais uma vez no programa Minha Família é Assim. Olha que coisa boa. Hoje o tema, a psicologia por trás da nulidade matrimonial. Olha só que interessante, vamos saber muitas coisas com a Flávia. Flávia Moreira Ribeiro. Ela vai conversar conosco nesse programa, né, Bem? Muito bem, a Flávia é psicóloga, perita no Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Aparecida, São Paulo, aqui Casa da Mãe. E vamos conversar com ela. Trabalha com o nosso querido cônego Carlos, né, um pessoal muito querido do Tribunal Eclesiástico, né, Interdiocesano de Aparecida. E a Flávia falou que ela é de Goiás, mas foi para Minas, foi para São Paulo. Como é que é, Flávia? Você é goiana de nascença? Isso, sou goiana de nascença, uma cidade chamada Porangatu. Porangatu, conheço. Conhece? Nós já fomos lá, Porangatu. A gente acha que Minas Gerais é a terra da pamonha? Está muito enganado. Não. Goiás é a terra da pamonha, né? Exatamente. Pamonha com giló, pamonha com linguiça. Gente, pamonha com linguiça. Pamonha com... Olha, Romeu e Julieta. Queijo goiabada, gente. E a mais com boa paulistana, ela vai sempre na pizzaria. Lá em Goiás, vamos na onde? Na pamonharia. E pamonha quentinha. Tem pamonharia aqui em Cachoeira? Não tem pamonharia. Mas São Paulo nunca vi. No Goiás, quando a gente vai para lá, a gente vai sempre com caixinha de isopor. Chega quentinho, né, velho? Mas eu queria ler a frase do Monsenhor Jonas. Por favor, olha, essa frase do Monsenhor Jonas, para mim, é a cereja do bolo do nosso programa. Olha só, os meios de construção de um lar são a palavra de Deus, a oração, os mandamentos divinos e o sofrimento acolhido com amor. Aí se forma um lar cristão. E nós vamos conversar sobre a família com a Flávia, né? Nós acompanhamos bastante casais de segunda união também nesse processo de nulidade. Uma coisa, Flávia, que não está aqui na pauta, que eu quero perguntar para você. O pessoal fala o casamento é nulo, vou anular meu casamento. Né? É um termo muito usado pelas pessoas. Isso é certo, se falar que vai anular casamento? Qual é o termo certo? É errado falar que vai anular. No português, as palavras parecem, né, declarar nulo o casamento e anular. Ninguém pode anular um casamento, né? Embora esteja entrando numa temática religiosa, o que a igreja ela faz, ela verifica, faz uma análise, um processo chamado processo jurídico canônico, em que se verifica se aquele ritual que aconteceu lá na igreja aquele dia, que a pessoa se arrumou, entrou de noivo lá, tudo bonito com a família presente, se aquele ritual teve um valor sacramental ou não. Se não teve um valor sacramental, ele é declarado nulo, ou seja, foi apenas um ritual. Eu usaria dizer, foi como se fosse um teatro ali, uma simbolização, mas não houve uma ligação sacramental, por assim dizer. Então, para que haja esse sacramento, para que aconteça, é preciso que as partes, as pessoas envolvidas, né, o noivo e a noiva, eles tenham condições, suficientes condições, primeiro psicológicas, para compreender o que acontece naquele momento e quais são as exigências básicas para assumir a vida matrimonial. Na verdade, você está dizendo o seguinte, aquele casamento nem aconteceu. O que aconteceu vai anular. Ele nem aconteceu, na verdade. A igreja reconhece que entrou a noiva, tocou, teve tudo lá, entrou a noivinha, mas não aconteceu. Não aconteceu sacramentalmente, não. Aí sim é declarado nulo. Mas no senso comum as pessoas falam, eu vou anular meu casamento. Não existe. É declarar, a igreja declara ou não aquele ritual como nulo sacramental. Olha, começamos bem. Começamos bem, né? Uma excelente dúvida.
Exatamente. E Flávia, você é psicóloga, né? Sim. Então, o psicólogo ele pode trabalhar na clínica, ele pode já vir trabalhar na escola, já vir trabalhar em muitos lugares. Você é fonoaudióloga. Eu sou fonoaudióloga. Olha. Então, Eu sou radialista. Exatamente, Diácono. meu bem. E diácono também, né? Tá bom. E como é que você foi parar no tribunal eclesiástico? Olha, eu acredito que foi até providencial. Na época que eu estava me formando para psicóloga, antes disso eu fui freira. E aí, em um dado momento da vida, eu entrei numa crise existencial e eu pedi para me afastar 1 ano da instituição religiosa. E nesse 1 ano eu comecei a trabalhar na Livraria Paulus e concluí a minha faculdade. E eu estava vendendo um livro de psicologia para o padre Carlos, meu cônego Carlos, e ele não sabia que eu era psicólogo, não sabia nada da minha vida anterior, da vida anterior. Ele disse, nossa, você entende psicologia, né? Eu disse, sim, padre, eu sou psicóloga, minha colação de grau é daqui 10 dias, alguma coisa assim. Ele falou, nossa, você é psicóloga? Eu disse, sim. Mas eu também não sabia quem era ele, assim, o que ele fazia, não tinha nenhuma ideia do que era um tribunal eclesiástico, porque na faculdade a gente aprende muitas coisas, mas assim, é um campo muito restrito da psicologia para se ter aula sobre isso. Aí passaram-se acho que 2 ou 3 semanas, ele foi até a livraria e me convidou. Ele com a nossa notária Ritinha, uma pessoa muito querida, conhece a Ritinha. Conheço muito bem. Isso, eles foram lá e me convidaram para trabalhar para o tribunal, para fazer essa análise dos processos. Eu nunca tinha visto, falava, nossa, não tem ideia. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Amanhã você vai lá no tribunal e você pega o material. Aí eu cheguei lá no tribunal, eles já tinham um pacotão de folha para eu ler. E aí eu pedi para a Ritinha, acho que foi o melhor conselho da minha vida, um dos, né? Eu falei, você não tem nenhum modelo para eu ver como que é? Porque eu não tenho ideia. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, faça o seu. E depois, se caso você precisar, eu te mostro. Porque realmente não tem, assim, é um trabalho muito restrito da psicologia. E aí eu fui pesquisar, eu gosto de pesquisar, gosto de estudar, gosto de entender. E a psicologia, o próprio Conselho Federal, emite lá como que deve ser um parecer psicológico, né, quais são as regras. Então, eu li o documento, né, posso depois explicar como que é o trabalho, mas eu vou falar sobre isso, pretendo. E aí eu li o documento e fiz de acordo com o que se pede o Conselho Federal de Psicologia, né, quais são as normas e regras para se elaborar um parecer psicológico. Eu fiz e deu muito certo, eles gostaram muito. Eu estou lá já faz 10 anos. Nesse período também trabalhei para um outro tribunal eclesiástico e tem sido uma realização profissional, algo que eu nunca imaginei, porque toda a minha formação durante a graduação de psicologia foi voltada para a área da educação e do compromisso social. Nunca imaginei que eu trabalharia e me sentiria realizada analisando processos, porque o meu trabalho se resume em ler um processo jurídico canônico, ler depoimentos, ler o libelo e fazer uma perícia psicológica com base naquelas informações que estão lá. Olha que interessante, viu? É, bem interessante muito mesmo. Muito diferente. Muito interessante. Eu vi um psicólogo, psiquiatra e padre dizer que a psicologia é uma das mais ateias das ciências. Eu assim, dizendo grosso modo. Você então fez o seu primeiro trabalho ali, você pegou o que fala o Conselho Nacional de Psicologia e, sem pegar a fé, porque a fé tem o outro lado que vai ver, você foi ver o que realmente fala, o que diz a psicologia, como ciência. E a palavra de Deus fala assim, Flávia, que as coisas de Deus são sempre 2 a 2, uma oposta à outra. É importante analisar o lado humano, isso é muito importante. Aliás, uma das peças fundamentais de um processo é ver essa parte humana, psicológica e ser analisada de acordo com a ciência mesmo, né? Não tem, a igreja é muito séria nisso, né? Sim, há uma seriedade, né? Desde o início, ficou bastante claro, tanto na formação, nos documentos que eu li, é que não se pode misturar. Então, assim, eu tenho respeito profundo pela religião, pela religiosidade, pela motivação religiosa das pessoas, mas eu só posso realmente ajudar se eu ficar naquilo que é a minha área de trabalho. Olha, porque tem juízes que são preparados, né, tem que fazer mestrado, doutorado em Roma, para se julgar um processo. Então, a minha contribuição ela vai ser melhor, tanto quanto eu ficar dentro da área da psicologia e, claro, respeitando o limite dessa área também. Tá vendo que bonito, você entendeu o que eu estou falando? Eu entendi, achei muito legal. interessante, né? Olha, eu lógico, sou diácono, mas desde pequeno eu sou apaixonado pela igreja. Verdade. A seriedade que a igreja faz as coisas
E assim, a igreja não tem medo. Olha, quem comprova o milagre não é o padre, nem o bispo, é o médico. A igreja vai lá e fala, aqui houve milagre ou não houve? O cara pode ser ateu, pode ser quem for, se for médico, mas o que a ciência fala? É muito interessante ouvir a voz da ciência, né? Como uma psicologia. É isso mesmo. Então, o seu trabalho como perita nessa área da psicologia, você vai lendo o processo das pessoas, né? Porque, para explicar um pouquinho para quem está em casa, como é que funciona? Um escreve, outro escreve, como é que funciona isso? Então, eu vou falar em termos gerais como que é um processo, né? Ótimo. Quando a pessoa, depois do divórcio, depois que ela chega à conclusão que ela quer retomar a sua vida religiosa, que ela quer compreender se houve ou não, se aquele casamento foi ou não nulo, ela entra com um processo. Geralmente, ela procura o padre da sua paróquia, né, que é a primeira pessoa que ela deveria procurar, ou famílias, casais que trabalham na pastoral familiar, que tenham formação para isso. E eles orientam os primeiros passos. E o primeiro passo, então, é ir ao tribunal eclesiástico ou um outro setor no tribunal, e ela entra conta a história. Ela conta a história num documento chamado libelo. É uma palavra estranha para o nosso dia a dia, libelo. Esse libelo, ela vai relatar como que eles se conheceram. Primeiro, a origem familiar, né? Pai, mãe, um pouquinho da infância, quais eram os problemas que eles viviam na infância, que a pessoa viveu na infância. Isso é muito importante, claro, tudo de uma forma resumida, né? Histórico familiar, histórico do namoro, noivado, se houve ou não, as motivações que levaram ao casamento. Ela vai contar uma história, resumindo ali em umas 4 ou 5 páginas, durante os principais problemas que vivenciaram durante o casamento e os motivos, as motivações do divórcio também. E, no finalzinho, como estão as partes nesse momento, por que ela quer buscar a nulidade. Esse é o libelo. Então, ela chega lá no tribunal, entrega esse documento com outros documentos que o tribunal pede, né? Tudo sempre é muito acompanhado, muito bem orientado, tanto pela equipe que trabalha com apoio, são casais, diáconos, né, que é muito presente também, ou o próprio pároco. Ela conta essa história e a outra parte, né, o ex-cônjuge, é chamado para contestar o libelo. E ele vai lá e fala, eu li, isso é verdade ou não é? Então, é muito importante que as partes participem, tanto aquele que obviamente, ele quer, como a outra parte, para contar, porque a igreja ela quer ouvir os dois lados. E para o meu trabalho é importantíssimo, né? Para compreender de uma forma mais aprofundada, é importante que eu tenha a informação de se aquilo é verdade ou não, embora não seja da minha competência julgar se aquela história é verdadeira ou não. Quem faz isso, julga. Não, de maneira alguma. Você levanta só. Eu leio a história, mas claro que com a experiência de trabalho, a gente percebe se a história ela tem começo, meio e fim. Se ela tem um fundamento, né? Porque eu estou analisando, embora eu não tenha esse compromisso de olhar o foco religioso, para eu fazer o meu trabalho, para eu compreender as questões, as nuances da psicologia, eu preciso aprofundar naquela história. Então, é importantíssimo que a pessoa ela seja bem verdadeira e coerente. Então, ela contesta o libelo, e aí entra a fase dos depoimentos, onde as pessoas vão lá, elas vão depor, levam as suas testemunhas, e aí sim começa o meu trabalho. Eu recebo toda essa informação, o libelo, a contestação e os depoimentos. E eu leio toda essa história. Leio, vou percebendo quais as questões que são importantes do âmbito psicológico. Porque o que o meu trabalho consiste? Eu leio a história, eu faço um parecer psicológico. No parecer, primeiro eu faço uma análise, fundamentando com as teorias psicológicas que sustentam o meu trabalho. Eu trabalho na abordagem junguiana, mas também uso abordagens e teorias para sustentar o meu trabalho. E o principal do trabalho é responder às perguntas que os juízes fazem. São 5 perguntas, basicamente. Então, eu vou responder se, na época que as pessoas casaram, elas tinham algum problema psicológico. Essa é a primeira pergunta. E se tinham um problema, como que esse problema comprometia a capacidade da pessoa de compreender o sentido do matrimônio e de assumir as exigências básicas do matrimônio. Então, eu preciso responder e eu preciso sustentar isso com base numa teoria. Sim, na época a pessoa era imatura. Mas antes eu tive que dizer lá na perícia o que era a imaturidade, com base nos autores, né? Mostrar para o juiz, olha, nessa frase aqui ela está mostrando que ela era imatura. Aí eu vou dizer, sim, ela era imatura.
Isso comprometia de tal forma. Essa é a resposta. Se na época que eles casaram, eles eram livres ou eles tinham condições de compreender com liberdade aquilo que eles estavam fazendo? Sim ou não? Eu vou só responder isso. São 5 perguntas básicas, né? E como estão as partes hoje? Isso também ajuda no processo, né? Se hoje as pessoas superaram ou não o problema. Se era uma imaturidade, a pessoa casou com 18, 20, 22 anos, de repente já está com 35, 40, muito provavelmente a pessoa já amadureceu, embora a gente sabe que a idade cronológica não é sinônimo de maturidade, mas ajuda bastante. Exatamente. Ajuda bastante no caso, né? Nossa, muito interessante, bem. Agora, é muito importante, quando eu falo de processo, eu falo, vou processar a outra. Não é essa, ela esclareceu muito bem o que é, que não se fala anular casamento, que é nulidade, né? Vai se ver se aconteceu mesmo, e outra coisa do processo. Eu vou processar o outro? Não. É isso que eu vou fazer? Não vai processar. Se você pergunta no ar, a gente responde no próximo bloco. O programa é bom, voa, né? Voltamos já com a nossa querida Flávia, psicóloga, perita no Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Aparecida. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema muito interessante, a psicologia por trás da nulidade matrimonial. Quem está conosco é a Flávia, que trabalha no Tribunal Eclesiástico de Aparecida. E ela está nos esclarecendo muitas coisas importantes, viu? Agora, eu queria mostrar para você 2 livros muito bacanas. Olha, Homem e Mulher em Sintonia, do Monsenhor Jonas Abib, e Famílias Restauradas, Padre Léo. Porque às vezes a gente acha que tem uma dificuldade, tem uma situação, e é muito importante a gente se formar antes de já querer chutar o balde e falar, não, vou me separar. Não, vai com calma, leia, estuda, pede uma ajuda de um sacerdote. Esses 2 livros podem te ajudar muito nisso, tá bom? Homem e Mulher em Sintonia e Famílias Restauradas. Deus pode restaurar a sua família, Deus pode restaurar o seu casamento. Então é hora de você ler, rezar, se aprofundar, né? E não fazer as coisas por impulso. Então você encontra esses 2 livros em loja.cançãonova.com ou então pelo telefone 12 3186 2600. Entre em contato conosco, tenho certeza que a sua vida pode mudar com esses 2 livros. Mas nós deixamos uma pergunta, bem. Deixamos uma pergunta, você quase esqueceu de deixa para mim. Então? Fala de novo, então. Nós deixamos uma pergunta, Sim! bem. Ai, que deixamos teatral uma esse pergunta. menino. E eu achei muito bom. Eu falando com a Flávia, até que perdoar, porque eu estou fazendo perguntas bem básicas para esclarecer o povo. Exato. Eu acho que tem muita ignorância nessa área, muita ignorância. É bom de saber as coisas para a gente admirar mais a igreja e saber bem. Nós falamos no começo que não tem esse negócio de anular casamento. Não existe. Já falamos isso. É erradíssimo. Não tem isso. Não é? É nulidade matrimonial. Você vê se houve ou não o casamento. E a outra agora, pergunta? O negócio do processo. Eu vou lá, quero processar ele, porque ela... Não, porque não pode é processo, porque quando fala de processo, fala de delegacia, Não, e brigaiada não pode, né? Como é que é esse... Porque o termo é processo, mas não é o processo como o povo está acostumado. Eu acho que o processo é no sentido de que tem fases, né? É uma etapa, é um processo de andamento, eu entendo assim. Mas é um processo jurídico canônico, mas como você falou, né? Não é para processar a outra pessoa. Pelo contrário, é para libertar os 2 de algo que pode não ter sido sacramental e pode não ter sido saudável. Então, a pessoa tem a oportunidade de revisitar a sua história. Então, o que se verifica, quem é julgado, vou usar a palavra entre aspas, é o sacramento, né, do matrimônio. Porque as pessoas, aliás, não estão sendo julgadas, né, nenhum de nós que trabalhamos no tribunal. Nossa intenção é compreender, é contribuir para que haja uma libertação de uma forma integral na pessoa. Então, não é processada, é acolhida, é amada, né, é compreendida. Olha como a igreja é bonita, coisa linda, né? Ela fala, eu arrepio, eu sou muito arrepiante, meu cabelo assim. Porque é bonito isso, né? É uma ajuda para a pessoa, né? Para rever a história dela e realmente o que realmente aconteceu, porque às vezes a pessoa nem tem noção do que ela recebeu, do que ela fez até, não é? Sim, é importante. Às vezes ela não tem noção, porque geralmente as pessoas têm ficam um pouco constrangidas em falar, em dar opinião. Então, no processo de declaração de nulidade, talvez é a primeira vez que ela vai saber um pouco mais a visão do outro, né?
tanto a visão do ex-cônjuge, de uma forma até mais tranquila ou não, mas das testemunhas, né? O que disse a mãe, o que diz a ex-sogra, o que diz a comadre, a madrinha, são pessoas que são convidadas a contribuir. Então, ela vai ter uma oportunidade de olhar, né? O que o diácono pensava a respeito de mim? O que a esposa dele pensava? E isso pode levar a pessoa a se perceber de uma maneira diferente. Então, eu acredito que a pessoa só tem que ganhar, tanto no sentido religioso, que é a motivação principal, óbvia, né? A pessoa só vai ao tribunal porque ela tem uma motivação religiosa profunda, genuína, na maioria das vezes, né? E também a questão psicológica, porque é uma oportunidade que a pessoa tem para se revisitar, para revisitar a história, compreender elementos da família, porque muitos casamentos não dão certo porque as pessoas estão repetindo uma dinâmica familiar doentia. Então, nesse aspecto, a psicologia ela tem muito a contribuir, porque o psicólogo ele dá um parecer, ele dá ali elementos que a pessoa pode revisitar e falar, puxa vida, eu não percebi que, de uma certa forma, a minha história está, entre aspas, travada ali naquele ponto, porque eu estou repetindo uma dinâmica doentia que foi internalizada na infância, nos meus primeiros anos de vida, ou na adolescência, alguma fase do desenvolvimento, aquilo ficou uma marca tão profunda, tão negativa, e a pessoa inconscientemente repete aquela história. Nossa, olha só. E aqui tem uma pergunta interessante. Como que você percebe o impacto dessas separações, né, na igreja? A pessoa que divorcia, acho que é muito pouco provável que alguém se divorcie e fale, foi a melhor coisa que aconteceu. Pode ser depois, mas no momento a pessoa entra em sofrimento. Não tem como falar assim, nós estávamos felizes e aí chegamos à conclusão que realmente nós tínhamos que separar. Então, o divórcio, ele causa um sofrimento na pessoa. Ele desperta sensações e sofrimentos que a pessoa talvez nunca tenha vivenciado. E na igreja tem um sofrimento a mais, vamos dizer assim, para a pessoa que é comprometida e que participa. Porque ela divorcia do cônjuge, tem que lidar com todos esses sentimentos adversos ali que ela vivencia, com todos os conflitos, reconstruir a sua história. Não é fácil, mas na igreja, em alguns momentos, ela também pode se sentir excluída, separada, ela não pode participar de algumas atividades, né, que se fazem mais presente. Não que a igreja fale, olha, você está divorciado, você não possa, mas a pessoa mesma, ela se distancia, ela se afasta por vergonha, porque está tomada por uma situação que é adversa naquele momento. Então, vamos dizer assim, tem dois impactos de sofrimento, né? A questão psicológica, lidar com todo esse drama interno e todo esse processo de separação em si, e também essa sensação de exclusão da igreja, que não é necessariamente da igreja, mas que a pessoa se coloca muitas vezes, né? Aí vem os impedimentos, impedientes, né? No próprio processo que eu falo assim, porque eu fui vigário em Piquete também, né? Eu era jovem, mas era secretário da paróquia. Então você viu muita coisa, bem. Nossa Senhora. Então, realmente é isso. E também a vida sacramental, né? Uma pessoa que está numa vida irregular, e é muito bonito na igreja isso. O padre fala, não adianta você ir num lugar que ninguém te conhece e você comungar. Você sabe que você não pode. Então, quando nós tivemos vários encontros de casais de comunhão, com o doutor, como é que chama aquele padre? Scampini, Luciano Scampini. Santo homem. Do Mato Grosso do Sul. Ele é muito inteligente. Ele tem um irmão que é padre lá em Roma, outro irmão, italiano também. Tudo que saía ontem sobre esse tema, ele já tinha em mãos. Então, tudo baseado em documentos da igreja, familiares consórcios, principalmente, e explicando bem. Então, é muito importante isso também, de perceber, porque realmente é um sofrimento, né? E é engraçado que o pessoal da Pastoral de União falava nos encontros, essa é a pastoral que não deve crescer. A gente reza porque ela não cresça, porque realmente não deve crescer essa pastoral. Mas acontecendo, a igreja também é a misericórdia, ela vai ver as luzes da ciência, da fé, da psicologia. Né? E eu tinha um padre, Alexandre Pereira da Silva em Piquete, que além das perguntas, no processo matrimonial, tem que o noivo e a noiva, né, faz as perguntas. E ele mandava fazer uma pergunta. Por que vocês querem casar na igreja? Eu falava, no meio que você põe essa pergunta. E ela preenchia, preenchia dele. E falava, por que você quer casar na igreja? Sabe o que o noivo falou para mim? Porque a mãe dela quer. Aí eu disfarcei. E escreveu. Não, eu escrevi.
Tal, porque a mãe dela quer. Não. E eu escrevi lá. Por que você está na igreja? Porque a mãe dela quer. Aí eu escrevi lá o que ele falou, ele repetiu ainda, meio alto, rindo. Aí eu escrevi e o padre depois chamou o noivo para conversar. Porque eu não lembro se foi... Não é uma motivação, né? Acho que não. Então, aí vamos perguntar quais são as motivações que as pessoas acabam se separando. Separando? As motivações... desculpa, que a gente está falando aqui... Não separa um com Deus uniu. Não. Para as pessoas pedirem a nulidade, não tem nada a ver. A principal motivação, como que a gente sabe a motivação, né? A gente sabe a partir do que ela responde. A primeira pergunta, uma das primeiras perguntas no depoimento é: o que levou você a buscar o tribunal? Primeiro, se você acredita no tribunal, se você confia no trabalho. Né? Então, as pessoas geralmente respondem que sim. E por que você quer? A principal motivação que aparece nessa resposta é o desejo de comungar. Entendi. Essa é a principal. E depois é casar também, ser exemplo para os filhos, constituir uma família segundo os valores da igreja. Mas a maioria, com certeza, é a comunhão. Querem pedir a nulidade, né? Pedir essa verificação para poder comungar. Exatamente. Olha só, que bom, né? É uma boa motivação. Agora, realmente, a gente tem que ver assim. A pessoa fala que é difícil, que custa dinheiro e tal, mas a igreja não facilita mesmo. Sem facilitar, já é o que é. Se fosse fácil, então, a pessoa já casava pensando em separar já, né? Então, a igreja é muito séria nas coisas, para as pessoas também refletirem. Lá na minha Piquete tinha um curso de noivo que era campeão de terminar noivado. Eles têm até um termômetro lá. Porque realmente, quando era aquele curso de noivo no final de semana, aquele curso de noivo bem, com testemunhos, com casais muito bem. Então, os casais até agradeciam às vezes, porque realmente tem que se refletir bastante. Verificavam que não era o caso de casar? Não era o caso. E muitas vezes terminava ali, saí do curso de noivos, já, prazer. Né? Ainda bem que eu não fiz curso de noivo, porque você não fez curso de Piquete. Não, mas aí eu tenho certeza. Nós não estaríamos aqui hoje. Não, estaríamos com certeza. Estaria? Lógico. Olha, ainda bem. Fizemos curso de noivo onde? Nós fizemos em... Queluz. Aí tá bem que não foi em Piquete. Não, Graças a Deus. a gente ia continuar do mesmo jeito. Mas, Fábio, o assunto é sério, mas é pra gente descontrair um pouco também. Mas você está há 10 anos no Tribunal Eclesiástico. 10 anos. Né? Já viu de tudo também. Assim, é muito lindo ver o resultado final de um trabalho, né? Como é que se passa no seu coração? Porque o Padre Jonas fala uma coisa muito bonita quando a gente ouve. Como é que é o sigilo lá que você ouve? Porque falar sobre o sigilo, não vai revelar o sigilo, mas assim. Não pode revelar. revelar. Fala, quando você ouve uma pessoa desabafar, você está ouvindo o sagrado dela. É o termo que a gente usa, não sei se você ouviu esse termo. O sagrado da pessoa. É aquilo mais que ela confiou a você. Mais sagrado. Então, se a pessoa desconfiar que você falou para alguém, vai ser uma decepção muito grande. E você escuta o sagrado da pessoa, né? Porque aquilo que ela tem até medo, dificuldade de contar, mas é muito bem guardado isso dentro do processo. A pessoa pode confiar, confia no tribunal. Então, como é que a igreja lida com esse sagrado das pessoas, que é a história dela, que é até esses bolsões de sofrimento ou de o que ela viveu? Muito bonita a sua colocação, né? E eu pensei em fazer uma associação com o sagrado com sangue, né? Porque tem o sagrado de luz, de bênção, mas tem o sagrado de dor. A pessoa é sagrado, a pessoa pode entrar em contato com si e se libertar, mas é muita dor, muito sofrimento. No começo eu me sentia até incomodada, falei, nossa, mas só tem histórias ruins? Aí depois eu falei, claro, lá as pessoas vão lá para contar o casamento que fracassou, né? O casamento que não deu certo, então é muito sofrimento. Mas tem uma parte muito bonita que eu sempre digo para as pessoas, que eu sou, entre aspas, uma das poucas no tribunal que vivencia isso, né? Porque depois que a pessoa recebeu a nulidade, que foi constatado que realmente houve a nulidade, alguns recebem o veto. É uma etapa no final, né? Que a pessoa só pode casar na igreja se ela comprova para o tribunal se aquele problema foi solucionado. Por exemplo, se alguém tinha problema com álcool.
Óbvio que ele só vai poder casar se ele já superou aquele problema. Tem a nulidade, mas ter essa condição. É um Essa veto. fase. Para assumir um novo compromisso. Isso. Esse veto. Exatamente. Ela precisa comprovar para o tribunal que os problemas que levaram ao fracasso do casamento, eles foram integrados. Eu dei o exemplo de um quadro de alcoolismo, por exemplo. Mas existem outras questões. A própria imaturidade psicológica. E aí o juiz do tribunal, o cônego Carlos, pediu que eu também participasse dessa fase, né? Que eu faço uma entrevista com a pessoa que recebeu o veto e ela me conta como foi a transformação. Então, nesse momento, eu vejo o lado bonito, né? Às vezes algumas histórias são muito pesadas e algumas outras são mais leves em termos de imaturidade, mas algumas estão muito associadas a traumas graves, abusos. E como que a pessoa superou? Então, eu vivencio essa fase, né? A pessoa me conta esse sagrado de luz dela, vamos dizer assim, a transformação, a superação, o encontro com uma nova oportunidade de relacionamento amoroso, né? A participação na igreja de uma forma mais leve, mais serena. Então, essa é uma fase no tribunal, no processo, que eu tenho a honra de participar, né, de ver, falar, puxa vida, aquela história que eu li, que eu fiz uma análise, que de certa forma contribuí, né, para que a pessoa, para que o juiz chegasse à conclusão, à decisão dele, e a pessoa vem me contar uma história boa, uma história muito positiva. Então, tem uma caminhada de libertação ali, com certeza. Dá um alívio, Nossa, né? Dá uma esperança no ser humano, na humanidade, né? De que quando a pessoa, ela quer, ela é capaz de superar. Se ela busca, né? Algumas questões são perfeitamente tratáveis, né? Tanto pela psicologia, a maioria deles, assim, a maioria das pessoas, elas não fazem terapia. Mas elas entram em processos de libertação, de religiosa, cura interior, e ela consegue integrar os traumas do passado. Então, ela traz essa história para o tribunal de uma forma muito positiva. Nossa. Gente, que bacana. Que programa lindo, né? gente. Que beleza, né? Nossa, Clareza. Fiquei muito contente, porque senão a gente pensa que só tem a coisa ruim, mas tem Não. essa parte boa, que é depois os dois saírem bem, né? Vamos dizer, né? Existe essa possibilidade, né, das pessoas nessa nulidade terem esse amadurecimento e saber que agora podem caminhar, né? E até o veto é uma bacana. coisa boa, porque a mãe, pai, você vai falar não também. Hoje a gente não pode falar não, porque desmaia, tem convulsão. Olha só. Intervalo de novo, gente. Eu ia falar. Não deu nem tempo, meu Deus. Gente, mas vamos tá para o sendo intervalo, muito voltamos bom. com esse tema maravilhoso. A psicologia por trás da nulidade matrimonial com a psicóloga Flávia, falando esse tema riquíssimo. Sei que está ajudando muita gente. Voltamos já. Queria começar esse bloco do nosso programa, o último bloco, com a Flávia, né? Nossa psicóloga do Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Aparecida, agradecendo a você, contribuinte da Canção Nova, que você torna possível um programaço desse, programa lindo desse, que passa... Meu Deus, quer saber mais, você tem que botar, hein, Flávio? Parte 2, né, diretor? Tem que ter a parte 2, tem muita pergunta a fazer para você. Um abraço para o Cônego Carlos, para a Ritinha, são pessoas muito queridas, amigos, né, amicíssimos nossos. O Cônego Carlos fez o nosso primeiro estatuto da Canção Nova, semente, lá no começo da Canção Nova. Ajudou o nosso estatuto canônico. É um homem inteligentíssimo. É uma enciclopédia. Uma simplicidade. E simples, e muito. Ele solta umas gaiatices do meio, assim, que eu dou muita risada com ele. É muito engraçado, é muito de Deus. E você quer saber mais sobre nulidade matrimonial? O professor Felipe Aquino, que é um físico quântico, engenheiro de física quântica. Sabe o que é física quântica? Estuda a distância das estrelas. Tem problema na cabeça. A distância das estrelas lá. Ele estuda isso. Então, o homem, Megatron, não sei lá, ele usa essa metodologia científica para escrever os temas diversos da igreja. E ele também aborda a nulidade matrimonial, pesquisando documentos da igreja, fazendo um compêndio. Então, está esse livro aí pela Canção Nova. Então, muito importante. Tem você adquirir no loja.cançãonova.com, ou pelo telefone 123186-2600. Por que eu não falo meia? Porque meia em Portugal não existe, Não certo? existe meia. Existe 6, meia dos pés, mas... 3186-2600 e o 12 prefixo. Se o homem e a mulher têm divergências, essas devem ser resolvidas com o diálogo. Exatamente. Para que eles se amem mais e se conheçam melhor. Exatamente.
Flávio, é o seguinte, quando eu fiz filosofia, um dia, o seu amigo lá, sobre Nietzsche, e o professor de psicologia me falou sobre Nietzsche. E eu rebentei com Nietzsche. Eu, grande filósofo da faculdade Pikettiana, da faculdade Piketty, rebentei com Nietzsche, que sei que, não sei que, não sei que. E eu lembro até hoje, um 0. 0. Ainda vermelha. Por Não quê, meu perguntei sua opinião. Eu perguntei o pensamento do autor. Mas foi muito bom que eu virou de filosofia, porque eu estava empolgadão, chegou eu e Nietzsche, estava debatendo com o Nietzsche, não concordo com ele. Mas ele viu que eu entendi o pensamento do Nietzsche, mas ele viu também que não foi isso que ele perguntou. Então, quando você fala que a pessoa vai para o tribunal, não tem certo nem errado. Ela vai dizer a história dela, não é isso? Exato. Isso, que se abordasse esse aspecto, que ela conta a história dela, porque ela vai escreve, e quando escreve, ela escreve, nossa. Ou a gente partilha com uma pessoa, tem um dado, nossa. Então, a importância disso não é que você está certo, está errado, ou que você discorda, que a psicóloga vai discordar. Como é que ela vai discordar da sua vida? Não concorda com a sua vida, que é a vida, não tem como. Não tem certo e errado. De pensamento tem como discordar, mas a vida, como é que é isso? Você entendeu a minha pergunta, Flávio? Eu compliquei muito. Nesse sentido, assim. Um pouco quântica, mas não entendi. É bem quântico. Muito eu estou bem, confundindo a psicóloga e a fonoaudióloga. Eu, como psicóloga das duas, estou confundindo. Meio quântica, mas... Estou meio quântico. Mas deixa ela responder. Assim, quando você ouve a pessoa, você está ouvindo como psicóloga, mas você está ouvindo a história. Vai ter nota de 0 a 10, ou A, B, C, ou D, ou E? Como é que é isso? Vou responder o que eu entendi da sua pergunta. Isso. É que a pessoa, na medida que ela é convocada a revisitar, a escrever a sua história, ela pode ter um crescimento, né, psicológico. Isso. E, de fato, uma das fases mais difíceis do processo é escrever a primeira parte, o libelo. Eu já fiz muitos processos em que a pessoa ficou ali alguns anos, até eu lembro que ficou 12 anos. Meu Deus. Porque ela não conseguia sentar e escrever a história. Porque doía ainda. Então, se está doendo é porque tem alguma coisa não resolvida. Então, nessa fase, é importante que a pessoa respeite o seu tempo, o seu momento. Se tiver muito difícil, ela pode solicitar ajuda, né? Tem os diáconos, tem os leigos, tem os padres que podem ajudar a escrever esse processo, escrever o libelo conforme é necessário. Mas é uma oportunidade terapêutica da pessoa revisitar a sua história. Ela escreve, ela lê uma vez, ela guarda, ela lê de novo, ela guarda. Cada vez que ela revisita, ela tem a oportunidade de se libertar. Aí ela mostra para alguém, olha, padre, eu escrevi aqui, tá certo? Então ela revisitou a história. Aí ela é chamada a comparecer no tribunal. Ela vai falar da história. Então é uma oportunidade que ela tem de falar, de se libertar, de escrever. Então ela pode crescer, e eu acredito que cresce. Se a pessoa se permite entrar nesse processo, ela só tem a ganhar. Eu costumo dizer para as pessoas, olha, o que você vai receber ao final do processo é um papel no qual estará escrito se você pode ou não casar na igreja. Mas se você se permitir, você pode também se libertar de algumas questões. Infelizmente, algumas pessoas entram no processo, começam ainda com traumas e questões psicológicas para serem resolvidas. E é uma oportunidade, quem sabe até despertar a necessidade de buscar uma terapia, se for o caso, para que ela chegue ao final de uma forma mais inteira, mais humana, mais aberta à sua própria história, que ela consiga acolher e integrar a sua própria história. Era isso que eu ia te perguntar. O seu trabalho, então, não tem um caráter terapêutico? Psicoterapêutico, né? Psicoterapia. Assim, de fazer uma terapia com a pessoa, não é isso. Mas ele dá um resultado, né? Sim, eu já tive, inclusive, alguns depoimentos, assim, que as pessoas até mandam mensagem, né? Pede o telefone para a Ritinha, mandam mensagem para agradecer, porque ela tem a oportunidade de ler uma análise psicológica da história que ela contou. É claro que é um fragmento da vida dela, é escrito ali, mas ela tem a oportunidade de jogar a luz no âmbito psicológico e falar, puxa vida, olha que interessante, né? Então, isso que aconteceu comigo estava associado a alguma questão da infância. Olha como nós estávamos envolvidos em um relacionamento doentio, uma complementariedade neurótica ali, fazendo mal para nós, para os nossos filhos.
Então, muitas das vezes pedem, você falou do sigilo agora, né? Ah, eu posso levar a perícia? Não pode, porque tem um sigilo ali, não sai o documento do tribunal. É o meu documento. É o documento que eu confecciono, né? A perícia psicológica. Não sai do tribunal. Não, não pode sair. Não pode sair. Mas a pessoa leva a informação dentro de si, né? Ela pode até, se você quiser copiar algum trecho, assim, para ela analisar depois, compreender. Mas ele não tem um trabalho psicoterapêutico na medida que eu vou ajudar a pessoa a contribuir para que ela se liberte. Mas a dinâmica do processo ela é terapêutica. Porque cada vez que a gente revisita a nossa história, a gente pode crescer. Exato. A gente pode, né? Que cresce, né? Porque as pessoas, às vezes, infelizmente, ficam travadas ali, né? Mas é uma oportunidade a mais que a pessoa tem para se libertar e, ao final, receber, além do papel, habilitando ou não a casar na igreja, uma oportunidade de recomeçar de uma forma mais inteira, mais humana. Gente, olha, que bacana, gente, né, Ben? isso é encantador perceber a seriedade que a igreja encara a pessoa, né? A gente fala uma redundância, a pessoa humana, né? Com seus histórias, com seus sentimentos, com seus sofrimentos, que a pessoa vem ali, às vezes, ou condenando o outro, ou se culpando também, e às vezes, você falando, não tem o caráter ali psicoterapêutico, mas aquela pergunta, ela vai... Na hora certa, né? Você teve essa experiência, aquela pergunta, a pessoa, de repente, ela descobre um mundo ali que ela estava vivendo, é iluminada assim, a vida dela? Quem faz as perguntas é o juiz. Mas, assim, a experiência que eu já tive, relatos, né? Estou lembrando de um caso de uma pessoa que eu solicitei que ela comparecesse ao tribunal para entrevistá-la, porque eu percebi que na história dela estava faltando uma parte. As pessoas contam, não vou falar disso não, às vezes nem é importante. Talvez aquilo é a parte mais importante. E a experiência do trabalho, né, a gente percebe, puxa, eu vou chamar a pessoa para ela me contar. Ela veio um pouco a contragosto, aí depois ela teve acesso à perícia, ela questionou, acho que passaram 15 dias, ela ligou no tribunal, pedindo para agradecer, porque ela tomou a decisão de separar daquele relacionamento que ela estava, porque ela percebeu que estava repetindo o erro. Então, essa foi uma história que marcou. Então, assim, aquilo foi uma oportunidade. Ela, no primeiro momento, ela não ficou satisfeita com o que estava escrito ali, né, com toda a questão psicológica, mas despertou nela uma compreensão mais ampla da própria história. Porque apontou, olha, puxa, como você viveu de uma forma doentia, acho que na entrevista eu comentei com ela, eu estou percebendo que está parecido. E ela, não sei o quê, e tal, ficou bem resistente, mas depois ela ligou agradecendo que ela tinha tomado essa decisão, que ela não se deu conta que estava repetindo a história do passado. Como é bom quando alguém abre os olhos da gente, né? Porque eu acho que na hora do sofrimento realmente fica um pouco difícil de a gente entender como a gente está reagindo e como as pessoas estão reagindo. Sim. Porque na hora do sofrimento tudo é muito complicado, né? Mas se tem alguém que vai pontualizando, que vai ajudando, né? A gente vai conseguindo superar as situações, né? Então, eu acho que é para ninguém desistir, né? E ir em frente, né? Nossa, como é importante isso, né? E o que eu acho lindo também é a preocupação da igreja de criar um tribunal eclesiástico para resolver essas coisas. Quer dizer, a igreja criou os cânones, criou as leis, justamente para acolher essas pessoas desse sofrimento. É o jeito da igreja católica, apostólica, romana, lidar com o sacramento, que é uma coisa muito séria, a gente tem que refletir bem, né? Com consequências nos filhos, né? Nós fizemos encontros de casais com união e foi muito lindo. Olha, um encontro maravilhoso com esse padre, porque na missa ninguém comungava, só o padre, nem a gente comungava. Nem a gente que podia, espiritual. Mas aí o padre permitiu que eles tocassem o corpo de Cristo Hóstia Magna. Meu Deus do céu, cada história, né? E eu lembro de uma história que o casal contou, que a pessoa foi expulsa da igreja, pela comunidade, quando soube que era de segunda união. Nossa. Que não era casado da igreja. Até o padre tirou das pastorais e a pessoa falou, eu posso ir para o último banco da igreja? O padre falou, pode. Ficou no último banco da igreja. Mas o filho era guitarrista, tinha 15 anos. Então ele tocava o primeiro canto da comunhão, comungava, deixava lá a guitarra, tocava a primeira música, ia lá no fundo da igreja, sentava no meio dos pais, pegava a mão do pai e da mãe, punha no peito e falava, pai, mãe, eu comunguei. Põe a mão aqui, Jesus está aqui. Nossa. Cada testemunho. Então, testemunhos lindos desses, né? De pessoas que sabiam que tinham impedimento e depois procuraram ajuda do Tribunal Eclesiástico e resolveram também a situação. Então, não tenha medo de vergonha, às vezes tem vergonha
de encarar a sua história, de contar a sua história, de procurar. Não adianta. Procure o tribunal eclesiástico, né? Na sua região, como que repetiu o que a Flávia começou falando. Procure o seu pároco, ou um diácono, ou o próprio bispo, às vezes é amigo. Procure orientação da igreja, como é que eu faço? Bom, encaminhar, porque aqui o Tribunal Eclesiástico Aparecida abrange a região toda do Vale do Paraíba? Exato. Todo o Vale do Paraíba. Todo o Vale do Paraíba. 5 dioceses. 5 dioceses. Então, geralmente, os tribunais estão ligados a várias dioceses na região, não é? Então, é isso mesmo, não ter medo, né, Flávia, de procurar essa ajuda. Eu acho que é muito importante a pessoa ter essa disposição. Tem o desejo de reconciliar com a igreja, de comungar, mas precisa ter uma boa dose de coragem para iniciar um processo. Porque não é um processo fácil. A pessoa vai entrar com sofrimento, sim, ela vai revisitar a sua história, mas é libertador. Então é fundamental que a pessoa tenha coragem e que, acima de tudo, seja verdadeiro, seja simples, né? Às vezes a pessoa conta uma história mirabolante lá, tentando culpar o outro. Não é para isso, né? É a hora de você olhar para a sua história, de se libertar, porque com isso você também estará se libertando seus filhos de uma situação que pode passar de geração para geração, né? Quantos casamentos fracassam porque estão repetindo a história dos pais? Então, se você quer realmente fazer um bem para o seu filho, liberte os seus problemas. E o processo, ele pode contribuir, né? Não somente no sentido religioso, mas também psicológico. Não liberte seus filhos dessa obrigação de viver uma vida que você deveria ter vivido. E a psicologia pode ajudar nesse aspecto. Olha, eu precisava tanto de uma psicóloga hoje, e eu estou tão calmo, sabe, eu sou agitado. O tom de voz da Flávia, ela vai falando assim, nem estou tremendo eu acho mais. que eu vou marcar uma consulta com Meu Deus, mas que bom, o tom de... Atendo online. O seu tom, tá vendo? O seu tom de voz, eu acho que... Ajuda imagina as pessoas muito. Flávia, Deus te abençoe, viu? Você lida com vidas, com pessoas, não é número, né? Processo, número tal. Tem um número que é para efeito de codificação, mas cada história uma história. Então, olha, louvar a Deus como você aborda. Ora, trabalhando com a Ritinha e com o Conde Carlos, não podia ser coisa diferente, né? Nosso abraço. E a gente possa rezar por vocês, né? Vocês precisam de muita luz de inspiração de Deus para lidar. São vidas, são pessoas. Então vamos rezar, entender mais, falar bem da igreja, desse maravilhoso trabalho que tem um tribunal eclesiástico, né? Então, a gente caminhando já para o final do programa, o programa foi maravilhoso, né? Acho que vai ter que ter o número 2 também do programa. Mas obrigado, Flávia, por esse programa e pela clareza que você foi explicando para nós. E eu fiquei muito calmo, bem. Que bom. Eu acho que eu vou marcar uma consulta online para você. Mas a gente pode rezar, né? Vamos rezar. A gente sempre no final do nosso programa, Flávia, a gente reza para Nossa Senhora Auxiliadora, protetora do lar. Que a sua mãe tinha muito falava da psicologia. A minha mãe até hoje ela é muito psicóloga, mas ela é assim, ela falava para gente, o último que chegar em casa, ela tinha essa oração na porta, o último que chegar reza e fecha a porta, e tranca a porta, não esquece de trancar a porta. Mas tinha que rezar, somos 7 filhos. Então a gente nunca sabia quem chegou, quem não chegou, todo mundo tinha que rezar a oração antes de dormir, né? Então nós vamos rezar agora pedindo... Isso, Flávio, você reza com esse, eu rezo com o Nelson. Vamos lá. Oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa, que vos foi consagrada. Amém. Vou dar a benção agora, abençoar também lá o Tribunal Eclesiástico Aparecido, os processos, as pessoas e os irmãos diáconos de São José dos Campos que prestam esse auxílio maravilhoso também
a toda essa família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Os abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pronto. Até o próximo programa. Lindo programa, gente. Se Deus quiser.